dia a todos os ouvintes da Rádio Tamburi. Você está sintonizado na melhor rádio da região. Este programa é um oferecimento da Casa Publicadora. Você que quer fazer pedido à lição, comprar Bíblia, aqui vai o telefone da Casa Publicadora, 0800 552616, repetindo, 0800 552616. Ligue para a Casa Publicadora. Hoje vai estar em nossos estúdios o evangelista Ricardo Oliveira, e o tema hoje é sobre os livros apócrifos. Qual é o significado dessa palavra? Ele vai trazer para nós nesta manhã. São exatamente 10 horas da manhã. Ligue para aqui, para a nossa rádio, e compartilhe também com os amigos das redes sociais. Não esqueça de ligar aqui para tirar suas dúvidas. Chegou uma cartinha aqui no nosso estúdio, lá de Gilson, lá de Garanhuns. Ele faz uma pergunta aqui na carta, eu vou ler aqui, né? Ele diz assim: evangelista, existe alguma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Qual a diferença? Porque existe 7 livros a mais dentro da Bíblia católica. Pois bem, ele vai dar a explicação. Vamos esperar. Ligue para a nossa rádio. Estamos esperando você ligar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tamburi. Meu nome é Ricardo Oliveira, o evangelista. Hoje nós vamos tratar sobre os livros apócrifos. E Gilson ligou para aqui, para a nossa rádio, né? Gilson, eu quero dizer para você que a palavra apócrifos, o significado da palavra original apócrifo quer dizer livros que não são inspirados. Existem 2 significados de apócrifos, para os judeus e também para os católicos. Para os católicos são livros, né, conhecidos como deuterocanônicos. São livros que ficaram dentro dos livros canônicos, inspirados. E para os judeus tem os livros apócrifos, que são a Ascensão de Moisés, né? E também o livro de Enoque, mas ele não considera como livros inspirados, né? Essa é a grande diferença. Já para os católicos, acreditam que esses livros são inspirados, né? Mas só que lá em Romanos capítulo 3, né, vamos pegar a Bíblia aqui, Romanos 3 diz assim: muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os judeus, segundo a tradução dos judeus, que é conhecido como Septuaginta é conhecida pelos judeus, 70 judeus, temos a palavra Deus por toda e completa, conferida pelos judeus. Por volta do ano 90 a.C., a Bíblia já estava fechada do Velho Testamento. No Concílio de Jarmina, reafirmou o cânon. Segundo estudiosos, acredita que já estava fechado no tempo de Esdras. Olha só como é que esses livros vieram aparecer no cânon bíblico. Eles vieram aparecer porque Jerônimo, que estava traduzindo a Bíblia do original para o latim, o Papa, no 4º século, o Papa Damas pediu a Jerônimo que colocasse esses livros dentro dos livros canônicos. Mas só que o Jerônimo disse assim: esses livros são livros históricos, não livros inspirados.
você fez uma nota no rodapé da Bíblia, dizendo que esses livros não são inspirados, são livros históricos, que contam a história do povo judeu. Então, aqui está uma dica de que os livros apócrifos, os 7 livros da igreja, que são conhecidos, eu vou deixar alguns livros: Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses livros são livros históricos. Apesar que eles usam nomes e personagens bíblicos, mas ele vai contra toda a palavra de Deus. Pois se você for ver, pegar em Tobias capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9, ele conta de um anjo mentindo. Aí você vai para Lucas, falando a natureza de um anjo, que o anjo não pode mentir. Né? Você vê contra. Em Macabeus, segundo Macabeu 12, versículo 42 ao 46, fala oração pelos mortos. Já em Eclesiastes 9, versículo 5, diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, não sentem amor, ódio, porque tudo isso pereceram. Então, por isso que existe as missas do 7º dia, quando uma pessoa morre. Aconteceu que na cidade de Monteiro, uma senhora, ela pagou a missa e queria que o padre anunciasse o nome do falecido. Então o padre citou todos os nomes e esqueceu do dela. Quando terminou a parte, procurou o padre. Padre, por quê? O senhor não citou o nome do meu marido? Aí o padre disse para ela assim: minha amiga, se missa salvasse alguém, colocasse alguém no céu, todo mundo estaria no céu. Então ela percebeu de que esses livros aqui, os 7 livros, não está de acordo com a palavra de Deus. Porque a única regra de fé é este livro aqui, a Bíblia. Porque a Bíblia diz, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16. Leia este livro. Este livro da Igreja Católica, rejeitando os 7 livros, ela é também a palavra de Deus. Católicos, vocês são servos de Deus. São servos de Jesus. Só deve rejeitar os 7 livros que colocaram dentro dela, que conflita. Os 7 livros falam sobre oração, sobre os mortos, a Bíblia condena. Falando sobre imagem de escultura, que deve se dobrar o joelho de imagem. A Bíblia condena esse ato, entendeu? Mas a Bíblia é a única regra de fé. Vocês católicos são irmão nosso irmão em Cristo Jesus. Pois se você for ler na palavra de Deus, aqui, a Bíblia, ela é um único livro que transforma a vida. Não existe outro livro que possa transformar a vida de ser humano, somente a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé. Você que está nas redes sociais navegando, procure a palavra de Deus. Procure os livros. Existe algum problema? Bíblia Fácil, Daniel, Apocalipse. Procure a igreja adventista do 7º dia. Porque esta igreja tem como uma missão a pregar o evangelho a toda criatura. Você, amigo presbiteriano, você também é filho de Deus. Você, batista, também é filho de Deus. Nós somos um povo de Deus. Existe a igreja de Deus visível, que guarda os 10 mandamentos e tem a fé em Jesus. E existe a igreja invisível, que estará pregando. Também existem fiéis em todas as igrejas, existem fiéis a Deus. Existem católicos fiéis a Deus, que seguem a Deus segundo a luz que receberam. Pois bem, meus amigos, esses livros, os 7 livros, Gilson, eles não são inspirados.
ele não deveria estar dentro deste livro. Eu tenho essa Bíblia católica, Gilson, mas ela também tem um acréscimo em Daniel e também em Esther. Tirando esses acréscimos, e também esta Bíblia católica é uma Bíblia boa, ótima de estudar a palavra de Deus, rejeitando os 7 livros a mais. Rejeita os 7 livros, que não tem nada a ver com algo que é inspirado. Assim como os judeus escreveram os apócrifos, ele não tem como inspirado, nós também podemos ter os livros apócrifos como história, para a gente estudar sobre a história do povo de Deus. Você que compartilha essa emissora, não deixe de compartilhar esta emissora. André, não esqueça de uma coisa. A Bíblia é uma só. Todas as Bíblias é uma só. É uma só. A diferença só está de palavras. Existem palavras e culturas diferentes. Palavras. Assim como você fala em Monteiro uma palavra, aqui em Vitória de Santo Antão já fala outra palavra, mas é o mesmo essência, o mesmo significado.